Fala galera, beleza? Aqui é o professor Érico Paganini, seu professor de matemática do curso Sou Marinheiro, e hoje nós vamos continuar a aula sobre funções. Hoje iremos aprender a notação de uma função e vamos aprender o que são funções determinadas por fórmulas matemáticas. Venham comigo. Olha só, então vamos aprender notação de função. Dentro de notação de função, vamos relembrar o que é domínio, imagem e contradomínio. E funções determinadas por fórmulas matemáticas. Tá, pessoal? Vamos lá. Então, o primeiro tópico é notação de função. Notação de função. Então, eu tenho explicado para vocês que os matemáticos, eles têm preguiça. Todo quanto é tipo de estudo matemático, ele vai tentar resumir por notações que a comunidade matemática entende como uma frase, né? Ao invés de nós escrevermos frases em línguas nativas, nós escrevemos frases matemáticas. Então, aprenderemos agora o que é uma notação de função. Mas antes disso, vamos relembrar o que é uma função. Na aula anterior, se você não assistiu, volte lá na aula anterior e reveja. Mas o que é uma função? Uma função é quando nós temos um domínio, aqui quando nós temos um conjunto, ainda não é nem um domínio, quando nós temos um conjunto, e esse conjunto vai se relacionar, olha só, a palavra é relacionar, então é uma relação. Haverá uma relação entre aqui, ó, o conjunto A, que tem um elemento X aqui dentro, com um elemento lá do conjunto B, que nós vamos chamar a partir de agora de f de x. Poxa, professor, por que você está chamando de f de x? Já é um princípio de notação aqui, gente. Aqui nós temos uma variável independente, que é o x, e temos uma variável dependente, que tem a ver com esse parâmetro x, que é o f de x. Do lado direito aqui nós temos o f de x, do lado esquerdo nós temos o x. O x ele pode andar livremente, o f de x ele vai ser dependente do x. Isso ficou muito claro na aula anterior, quando, por exemplo, nós temos os lados de um quadrado ele tem lados ali perfeitos, e a área ela é completamente dependente daquele lado do quadrado. Então, a área do quadrado seria o lado direito aqui, que seria a área, porque ela é dependente do seu lado. Então, haverá sempre uma variável dependente, que no caso aqui seria a área, e uma variável independente, que seria o lado do quadrado. Independente, desculpa. Então, nós chamamos aqui o conjunto A de domínio da função. E o conjunto B, na qualidade aqui do somente o elemento f de x, que está sendo conectado aqui com o elemento x, nós chamamos de imagem. Chamamos o f de x de imagem da função. Então, só relembrando. Lembrando que o conjunto B ele poderia ser um conjunto maior. Vamos colocar, por exemplo, aqui um outro número, né? Vamos colocar uns outros dois pontinhos aqui no conjunto B. E vocês estão vendo aí que pelo diagrama, pelo desenho, esses pontinhos eles não se relacionam com o conjunto A, que é o domínio. Beleza? Por via de regra, quem está se relacionando somente é quem está se relacionando somente é o f de x. Ó. Vou até fazer um círculo em vermelho aqui. Ó. O restante do conjunto B não tem relação lá com o domínio, com nenhum elemento do domínio. Ok? Então, o que é esse restante do conjunto B? O restante do conjunto B, que é essa parte aqui que eu vou pintar de amarelo, ó, o restante do conjunto B, como ele não está se relacionando com os elementos lá do domínio, nós chamamos o restante do conjunto B de contradomínio. Então, podemos chamar B também de contradomínio. Então, reparem vocês o que é o contradomínio. O contradomínio é aquela parte do conjunto B, que seria o conjunto resposta, o conjunto solução da nossa função, que não se relaciona com o conjunto anterior. De alguma forma, ele não vai se relacionar. Só quem está se relacionando aqui seria a imagem, que eu vou pintar de azul, que a imagem seria os f de x, seria aqueles elementos do conjunto B que se relacionam com os elementos do conjunto A.
Vou pintar aqui o conjunto A de uma outra cor, de rosa, para a gente usar as cores a nosso favor, digamos assim. Então, espero que vocês tenham entendido essa parte aí. O A é o domínio, o B ele pode ser a imagem serão aqueles elementos que se relacionam com os elementos do A, e o restante do B, se o B for maior, será o contradomínio. Por vezes, em matemática, o contradomínio vai ser exatamente igual à imagem. Beleza, pessoal? Isso pode acontecer e acontece. Vamos para o próximo tópico. Então, pessoal, fiz aqui um outro diagrama para deixar mais clara ainda essa questão de imagem, domínio e contradomínio. Vamos lá. Então, nós temos dois conjuntos aí. Do lado esquerdo, nós temos o conjunto A. Do lado direito, nós temos o conjunto B. E vejam vocês, ó, nós temos aí dentro do conjunto A variável x, que é a variável independente. Até escrevi aqui embaixo, o x ele pode ser quem a gente quiser. E o y, lá dentro do conjunto B, seria a variável dependente. Ela não tem como ser quem a gente quiser. A gente vai conseguir achar os y de acordo com os x. Beleza? Então, o conjunto A é o nosso D, é o nosso domínio. Por isso que eu coloquei um D aqui. Ó. Esse aqui é o nosso domínio. O conjunto A inteiro é o nosso domínio. E o conjunto A inteiro, quando eu digo inteiro, são todos os elementos de A, tá, pessoal? Para isso ser uma função, eu lembro que você assistiu a minha aula anterior, para ser uma função, todos os elementos do domínio têm que se relacionar com algum elemento da imagem, beleza? Todos os elementos do domínio têm que se relacionar. Então, por isso que eu pintei o A todo de amarelo. Já no B, que é o conjunto, que é o contradomínio, aqui em rosa, o B é o nosso contradomínio, beleza? O B, nem todos os elementos dele precisam se relacionar com o conjunto A, não. Tá? Somente a imagem é que vai... a imagem que é um subconjunto de B, que eu desenhei aí dentro, aí, ó, esse conjunto que está em azul dentro do conjunto rosa, é um subconjunto do conjunto B, que é o conjunto imagem. Até coloquei aqui, ó. Aqui embaixo nós temos o conjunto imagem, né? que é esse pedaço de Y que está aí dentro. Aqui, ó. Esse pedaço aqui é o conjunto imagem, que é um subconjunto de B. E fora dessa imagem, nós temos esses elementos aí que estão pintados de rosa, que não estão se relacionando com o conjunto A, não se relacionam com o domínio. Esses elementos aí, mais a imagem, a gente chama de contradomínio, beleza? Chamamos de contradomínio. Galera, e aqui começa a ficar clara uma notação. A gente pode fazer uma notação. A gente pode chamar o y de função de x, como eu já havia falado anteriormente. Como x é a variável dependente, acabamos de escrever isso daí, o y, né, na verdade aqui x vai ser igual a y. Só que a gente pode falar, paralelo a isso, que o x, que o x vai ser igual... que o y vai ser igual a um f de x. Por quê? Porque o y depende do x. Então, o y vai ser uma função, estará em função do x, conforme eu falei na aula anterior. De acordo com a variação aqui dentro do x, essa função aqui, esse f, vai me retornar o valor do y, ok? Então, a gente pode reescrever o lado de lá como y. Aliás, já está escrito, né, aqui do lado direito, y igual a f de x. Beleza, gente? Então, agora vamos para a notação de uma função. Então, pessoal, eis aí a notação de funções. Quando a gente quer representar que uma função f tem um domínio A e essa função vai buscar suas imagens tem domínio no conjunto A, e essa função vai buscar imagens no conjunto B, a gente vai usar a seguinte simbologia. Ó, essa aqui, f de A em B, que é como a gente vai ler, tá? F de A em B. Então, o que isso significa? Fazendo nossos diagramas, eu vou ter um conjunto A, esse conjunto vai se relacionar com o conjunto B, que está o A, que está o B, e ele vai buscar as suas imagens lá no conjunto B, ok? Ele vai buscar as imagens no conjunto B, podendo o B ser um pouco maior que ele, não tem problema, beleza? Vou dar alguns exemplos aqui de funções já definidas por fórmulas, tá, pessoal? Aqui. Exemplo, ó, quando a gente fala que f de x é igual a 2x, o que isso significa? Significa o seguinte, ó, que o meu domínio, o meu A, meu conjunto A está aqui, do lado de cá.
Esse é o meu A. E o meu B está aqui. Ó. Aqui que vão ser espelhadas as imagens de acordo com quem eu for substituindo aqui no valor do x. Exemplo, ó, nessa função aqui, quem seria, por exemplo, f de 3? A gente faz assim, quem é o f de 3? Professor, não entendi nada. O f de 3, gente, basta você pegar a função, ó, 2 vezes 3. Olha aí, no lugar do x a gente colocou o 3. Então, o 3 ali é o elemento do conjunto A. Quem é que vai ser a imagem desse elemento? Vai ser a resposta da função. Então, 2 vezes 3 é igual a 6. Ou seja, se nós fôssemos desenhar novamente o conjunto A e o conjunto B, essa função específica aí, f de x igual a 2x, ela vai me dar a seguinte coisa. O elemento 3 do conjunto A vai se relacionar com o elemento 6 do conjunto B. Então, vejam vocês que não é difícil. Funções definidas por fórmulas não são para complicar a sua vida. Na verdade, são para facilitar a vida de quem estuda funções. Então, aí nós temos uma função. Você poderia ver isso daí com outra notação. Você poderia ver assim, ó, ao invés de você ver como f de x, você poderia ver assim, que é o jeito, não vou dizer mais comum, mas é o jeito que as pessoas estão mais acostumadas. Y é igual a 2x. Olha aí que maravilha, ó. Y é igual a 2x, onde o conjunto dos y seria o conjunto B e o conjunto da variável independente, que é o conjunto do x, seria do conjunto A. Beleza, pessoal? É uma outra forma de escrever. Você pode escrever ou f de x ou y. Particularmente eu, professor Érico, prefiro f de x. Nós temos alguns exemplos de outras funções aqui, mas não vem ao caso, não preciso dar mais exemplos. Então, pessoal, mais um breve exemplo aí. Falei que não ia dar exemplos, mas nós vamos dar um breve exemplo. Seja a função f de a em b definida por f de x é igual a x mais 3. Então, vamos lá. O que nós acabamos de aprender? Esse f de a em b significa que o nosso domínio é o A e as nossas imagens estarão no conjunto B. Então, vou desenhar. Aqui nós temos um conjunto A, e nosso conjunto imagem estará aqui no B. Temos um conjunto A e um conjunto B. Nosso conjunto A vai ser o nosso domínio. Por quê? Porque a função é de A para B. Aqui, ó, aqui em cima, aqui, ó, de A em B. Então, a nossa função terá domínio A e suas imagens serão projetadas lá no B, ó, de A em B, função de A em B. Então, é o seguinte, se nós temos o número x igual a 2 aqui no A, x igual a 2, de acordo com essa lei, qual que seria a imagem em B? Vamos calcular. Então, para calcular esse ponto aqui, x igual a 2, lá saber qual que vai ser a imagem desse elemento 2, nós temos que jogar isso aí dentro da função. Então, f de 2, aqui, ó. Vamos fazer aqui embaixo, aqui, ó. F de 2 vai ser igual a x mais 3, só que no lugar do x a gente tem que substituir o 2, então vai ficar como? 2 mais 3, isso é igual a 5. Então, f de 2 é igual a 5. Então, eu vou escrever isso aqui, ó. Então, f de 2 igual a 5. Ok? Então, a relação aqui, ó, entre o elemento x lá no elemento que vai ser a sua imagem será o 5. Então, quando x é 2, f de 2 será 5, ou y será igual a 5. Então, é isso que é função, gente. Não tem mistério. Funções definidas por fórmulas, a gente pode dizer que é somente isso. Então, pessoal, eu quero falar um pouco agora sobre funções definidas por fórmulas. Nós acabamos de ver que funções definidas por fórmulas vai haver uma equação matemática no qual eu substituindo aí o valor da variável independente x, eu vou encontrar os valores da variável dependente, que seria o f de x ou y. Você pode chamar do que você quiser. Mas aqui eu quero trazer para vocês uma função que ela é particular, que é essa aqui, ó, x ao quadrado. Ok? O que essa função vai fazer? Cada elemento do x ela vai elevar ao quadrado e vai me dar uma resposta. Por exemplo, f de 1. F de 1 vai ser igual a 1 ao quadrado, f de 1 então é igual a 1. Ou seja, se a gente fosse desenhar aqui a imagem, o domínio e a sua respectiva imagem, domínio e a sua respectiva imagem, nós teríamos aqui o número 1 para essa função, f de x igual a x ao quadrado. O 1 se relaciona com o 1 também. Agora, se fosse 2, por exemplo, f de x
sendo aqui o 2. Seria 2 ao quadrado vale 4. Ou seja, o elemento 2 do domínio vai se relacionar com o elemento 4 lá da imagem. E assim sucessivamente. Mas vejam vocês aqui os números negativos. Vamos começar a falar aqui de número negativo. Se eu colocar, por exemplo, f de menos 2, o que vai dar? Eu sei que vai dar menos 2 ao quadrado, e menos 2 ao quadrado também é 4. Então, f de menos 2 também é 4. Vamos jogar lá para 4 lá. O f de menos 1. O f de menos 1 é menos 1 ao quadrado, e menos 1 ao quadrado também é 1. Opa, então, colocando o menos 1 aqui, vamos colocar aqui embaixo também, ó, menos 1. Esse menos 1 vai apontar lá para cima também, ó, lá para o primeiro elemento. Ou seja, me parece que cada número aqui da reta real, independente se ele for negativo ou positivo, eles vão ter a mesma imagem lá no conjunto imagem. Ou seja, o 1 vai ter imagem 1, menos 1 vai ter imagem 1. O 2 vai ter imagem 4, menos 2 também vai ter imagem 4. Isso implica aqui no tamanho diferente para o domínio e para a imagem. Reparem bem, o nosso domínio, que é aqui, ó, do lado esquerdo, ele pode ser o conjunto dos números reais. Ou seja, qualquer número real eu posso elevar ao quadrado. Beleza? Agora, a nossa imagem, nosso conjunto imagem, ele fica limitado. Ele fica limitado a quem? Aos reais não negativos, ou seja, os reais positivos. Então, aqui, ó, eu tenho que jogar aqui um sinalzinho de mais. Ou seja, pela função, o que eu quero dizer com isso que eu estou fazendo? Pela função definida pela fórmula, você vai conseguir dimensionar quem é seu domínio e quem é sua imagem. Aqui eu consegui fazer isso muito fácil. Como que eu fiz isso? Eu analisei a função é x ao quadrado. Aí eu pensei, poxa, qualquer número real pode ser elevado ao quadrado. O 0 pode ser elevado ao quadrado, vai dar 0. A raiz de 3 pode ser elevada ao quadrado, vai dar 3. Menos a raiz de 3 pode ser elevada ao quadrado, vai dar 3 também. Só que a imagem, que é o conjunto solução da nossa função, a variável dependente, ela não pode ser qualquer um. Ela não pode ser número negativo. Por quê? Porque a gente está elevando ao quadrado. Não tem como eu elevar um número ao quadrado e esse número dentro dos números reais dá negativo. Então, a nossa imagem, nosso conjunto imagem, ele é menor que o nosso conjunto do domínio. Beleza? E lembrando aqui, ó, esse mais não é aqui em cima, não. Esse mais é aqui embaixo. Para quem assistir minha aula de conjunto, vai se lembrar disso daí. Em cima, a gente coloca o asterisco quando a gente quer excluir o zero do conjunto numérico. Pessoal, acho que a aula de hoje foi essa. Parece que foi uma aula simples, mas tem bastante exercício para vocês fazerem nessa aula, acerca aí de domínio contra domínio e imagem, acerca do que é uma função definida por uma fórmula, beleza? Vou deixar essa lista de exercícios para vocês fazerem. Caso tenham dúvidas, tirem essas dúvidas comigo pelos canais do Sou Marinheiro. Grande abraço, até a próxima aula.